Graça e paz, meus irmãos. Deus continue lhe abençoando. Via Semim, que bom sermos novamente inspirados pela sua voz e pelo dom que Deus tem lhe dado. Que ele continue sendo usado para a glória dele, sempre em sua vida. E eu quero saber dos irmãos se os irmãos têm andado muito preocupados atualmente. Eu digo isso porque muitas vezes a gente tem andado preocupado, Miguel. Muitas vezes a gente liga a TV, né, tem notícias, noticiário local, nacional, internacional, e às vezes algumas coisas que nos chegam geram muita preocupação, né? Dizem inclusive que pai não tem um minuto de sossego porque é surto atrás de surto, não no sentido emocional, mas agora surto de meningite, e a gente se preocupa com vacinação e proteção e cuidado dos nossos filhos, entre tantas outras demandas que a gente precisa se ocupar e que a gente acaba se preocupando também. É por isso que o tema da reflexão desta noite é pare de se preocupar. E esse não é um convite meu. É um convite do Senhor, lá no texto de profeta Isaías, no capítulo 7. E eu vou lhe convidar a abrir a sua Bíblia, o texto não vai ser projetado, pode deixar lá na capa mesmo, Isaías, capítulo 7, versos do 1 ao verso 9. Eu vou ler aqui na versão que eu tenho em mãos, mas você pode acompanhar na versão que está aí com você. Isaías 7, versos do 1 ao verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Acais, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar o seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías: pegue o seu filho, Seá-Jazube, e vá encontrar-se com o rei Acais. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Diga a Acais que pare de se preocupar, e não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem: atacaremos Judá e a conquistaremos. Então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano: essa invasão não acontecerá. Jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que a sua capital, Damasco, e Damasco não é mais forte que o seu rei, Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que a sua capital, Samaria, e Samaria não é mais forte que o seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Vamos falar com o nosso Deus? Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de lermos a Tua Palavra. E a nossa oração, Deus, é que a verdade que está aqui escrita, inspirada pelo Teu Santo Espírito, possa falar aos nossos corações, trazendo, Senhor, orientação, trazendo o bálsamo, trazendo, Senhor, a direção e a resposta que precisamos, que possamos ser transformadas pelo poder que há na Tua Palavra. Fala aos nossos corações e que toda a glória seja dada a Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E eu não sei se você observou que foi justamente aqui no versículo 9 que as palavras de Deus para o rei Acais foi: pare de se preocupar, aqui no versículo 4 do capítulo 7. E só para a gente contextualizar o que estava acontecendo aqui, nós vemos no capítulo 7, já ali no início, capítulo anterior falava sobre a morte do rei Uzias, né? E aqui a gente começa a ver sobre um pouco daquilo que aconteceu durante o reinado do rei Acais. Rei Acais, ele reinou em Judá, tá? E não sei se você vai lembrar disso, eu espero que você esteja atualmente bem dedicado, tá?
tá? A leitura da palavra, mas logo depois da morte de Davi, há uma separação. E ali a gente passa a ter o reino do norte, o reino do sul. Judá, reino do sul, Israel, o reino do norte. E, na verdade, os reis de Israel, eles são conhecidos pela sua maldade, pelo seu distanciamento daquilo que era a palavra do Senhor, a orientação do Senhor. O reino de Judá, ele foi, de certa forma, mais abençoado, porque ele teve uma quantidade maior de reis que tentaram seguir aquilo que era a vontade de Deus, a orientação do Senhor. Porém, o rei Acais, ele é contado como um dos piores reis que Judá tinha. E ele foi rei justamente durante o ministério de Isaías. E aqui, nesse momento, a gente está vivendo aquilo que foi conhecido como a guerra sírio-efraimita, né, onde vocês acabaram de ver o movimento da Síria junto com Israel, tentando ali derrubar o reino de Judá. Mas eu fiz questão de voltar até um pouquinho mais. Lá no livro de 2 Reis, nós temos um pouco mais de informações, tá, sobre o rei Acais. E aí você pode acompanhar até a leitura, ela sim vai estar projetada, 2 Reis 16, de 1 a 3, colocando algumas coisas que nós já vimos aqui em Isaías. Acais, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, que era rei em Israel, no norte. Ele tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou o seu filho no fogo. Desse modo, seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. E a gente percebe aqui que a prática, inclusive, de matar crianças, né, e outras práticas detestáveis ao Senhor, era algo vivido por povos vizinhos de Israel, do povo ali de Judá, e a gente vê aqui Acais cometendo esses mesmos atos, que não é um ato só contra o ser humano, na verdade é um ato contra Deus. E aqui a gente percebe claramente como é que Acais começa a se distanciar da vontade do Senhor, tornando-se assim um rei que faz muito mal para o povo ali de Judá. Mas é em meio a essa situação que Deus também se levanta para trazer uma mensagem para o seu povo. Apesar da maldade de Acais, Deus ele traz uma mensagem, inclusive, de proteção, como nós acabamos de ler. E essa mensagem que está servindo como tema para nós hoje. Olha, pare de se preocupar. E a gente precisa parar de se preocupar, porque nada saiu do controle de Deus. Eu não sei o que é que você está vivendo hoje, eu não sei o que é que está te trazendo preocupação, talvez você até em casa aí, nem veio aqui hoje, mas está acessando o culto e já entrou hoje buscando a presença de Deus por conta de um nível grande de preocupação. Mas a primeira coisa que a gente entende é que nada saiu do controle de Deus. Ainda que os planos nossos tenham sido frustrados, ainda que aquilo que a gente planejou não esteja acontecendo exatamente como gostaríamos, ainda que tenha chegado um diagnóstico, ainda que uma notícia ruim tenha vindo, tá? Deus não saiu do controle. Por que eu digo isso? No versículo 1 que nós lemos, a gente começa a ver a declaração aqui de que 2 reis se juntam para atacar Jerusalém e derrubar o rei de Judá. Inclusive, eles já tinham o nome daquele que iria substituir, né? Já tinha uma pessoa para substituir ali o rei de Judá. Mas o versículo 1 termina dizendo: contudo, não conseguiram executar o seu plano. Tá? E eles não conseguiram executar o seu plano porque era o próprio Deus que guerreava, né? O próprio Deus que protegia o seu povo. E aqui é muito interessante porque a gente percebe uma fidelidade não ao rei de Israel, né? Porque não havia razão nenhuma para Deus ser fiel, na verdade, a Acais, por toda a sua desobediência e maldade. Mas Deus era fiel à sua própria promessa, porque a Davi
ele prometeu a permanência da sua descendência. E aqui a gente tem Acais, alguém que era da linhagem de Davi. Então, eu sei que muitas vezes a gente canta isso, né, que Deus é fiel a mim, mas Deus, na verdade, ele é fiel às suas próprias promessas. E aqui ele tinha dito que manteria a descendência de Davi. E é por isso que ele protege, tá? E ele evita que o pior aconteça nessa situação, tá? Não saiu do controle de Deus. Os planos daqueles 2 reis foram frustrados porque o Senhor continuava no controle. E é por isso que a gente não precisa se preocupar. Enquanto eu estudava e preparava isso, me veio à mente, inclusive, 3 expressões. Eu não sei se você conhece o pastor Josué Gonçalves, é um pastor que fala muito para casais, tá? E ele tem o costume de repetir 3 frases constantemente. Olha, o céu não está em crise, Deus está no controle e eu creio em milagres. Eu acho que não tem nada melhor para a gente lembrar quando a gente está passando por preocupações, em que parece que as coisas saíram ali do controle, que o céu não está em crise, Deus ele continua no controle. E essa terceira afirmação, que ela precisa ser uma característica nossa, da nossa fé. Continuarmos crendo no Deus que é um Deus de impossível, um Deus que faz milagres. Não importa como é que está a situação do seu casamento, não importa aquilo que hoje está trazendo preocupação. Deus continua sendo um Deus que faz milagre, um Deus que frustra o plano de reis, tá? Porque Ele está no controle, tá? E o seu plano é quem vai ser feito, é o que vai se cumprir. Nós precisamos também nos aquietar, nos acalmar e não nos preocuparmos, porque toda vez que a gente busca tomar decisões no calor das emoções, o risco de prejuízo é grande. E essa é a segunda orientação que eu queria trazer para você hoje, não tome decisões no calor das emoções. Por que eu digo isso? Aqui no versículo 2, diz que quando chegou à corte de Judá, a notícia de que a Síria havia se aliado a Israel contra ali o reino de Judá, o texto diz, o coração do rei e do seu povo, em algumas versões vai dizer, a casa de Davi, se estremeceu de medo, como árvores que se agitam numa tempestade. E é compreensível, tá? Você ali como rei, saber que tem outros 2 reis de povos vizinhos se aliando para lhe atacar. E ele ficou com medo. Isso aqui mostra, inclusive, o quanto os personagens bíblicos são homens e mulheres como nós. Nós vemos lá em 1 Reis 19, por exemplo, quando Elias sabe que Jezabel está à sua procura e que ela disse, olha, hoje mesmo eu vou tirar a vida dele. O texto diz que o coração de Elias se enche de medo e ele vai para um deserto. Tiago vai dizer que Elias era um homem com as mesmas paixões ou as mesmas emoções que nós sentimos. Então, é comum que a gente tenha medo. É comum também que a gente tenha preocupação, ainda que eu tenha lhe dito, olha, pare de se preocupar. Mas nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós fazemos quando nós estamos tomados com essa emoção. Eu estou falando aqui da emoção do medo, mas a gente poderia transferir aqui a emoção da raiva, tá? Quantas atitudes que nós depois nos arrependemos, porque nós falamos com raiva, nós agimos com raiva. E muitas vezes, até divórcios, ou até situações litigiosas que trazem problemas por um longo tempo, acontecem porque nós tomamos decisões, porque nós agimos aconselhados por essas emoções, pelo calor das emoções. É por isso que a minha orientação é, não tome decisões no calor das emoções. Se é grande a ansiedade, a preocupação, o medo, a raiva, a tristeza, espera isso passar. O texto bíblico diz que depois do choro, vem a alegria. Tá? E nós sabemos que nenhuma emoção dura para sempre. Então, espere, tá, a tempestade passar, para que você venha tomar alguma decisão, para que isso não venha trazer arrependimento. Sabe por quê? Porque o rei Acais, ele não conseguiu esperar por isso. E por medo,
tá? E por não ouvir a palavra do Senhor, ele acabou colocando, como a gente diz, né? Os pés pelas mãos, desagradando ao Senhor, e foram grandes as consequências. Isaías 30, versículos 15 diz: assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Olha só, na tranquilidade e na confiança está a sua força, mas vocês não quiseram saber. Ao invés de nós nos aconselharmos, né, ou deixarmos que o medo, a preocupação nos conduza, o que o texto bíblico, a palavra de Deus através de Isaías nos convida é: olha, deixe que a minha tranquilidade e a confiança em mim os conduza, porque isso vai ser a força de vocês. Mas não é no seu tempo, a sua maneira, a sua forma. O descanso precisa estar em mim. Mas uma terceira coisa que eu queria também trazer para os irmãos esta noite. Nós precisamos parar de nos preocupar, porque nosso Deus, Ele já está trabalhando. Ele não vai começar a trabalhar, tá? Ele não vai começar a agir. Talvez você não esteja percebendo a sua volta. Talvez você esteja até achando que há um silêncio grande, mas Deus já está trabalhando. E por que eu digo isso? Versículo 3, a orientação do Senhor para Isaías foi: pegue o seu filho Sear-Jazube e vá encontrar-se com o rei Acais. E aí você pode talvez me perguntar assim, mas o que isso tem a ver com saber que Deus já está trabalhando? O nome Sear-Jazube, que era o nome do filho de Isaías, significa um remanescente voltará. Tá? E aqui é maravilhoso, porque o povo ainda não havia sido destruído. Tá? Ainda não havia acontecido o cativeiro. Tá? Ainda não havia acontecido a destruição de Jerusalém. Mas Deus já havia dado a Isaías um filho, orientado ele a colocar o nome de Sear-Jazube, declarando: um remanescente voltará. E ali ele fala: olha, pega o filho, leva ali à frente, porque essa aqui vai ser a confirmação concreta de que eu estou trabalhando, de que o que eu estou falando vai se cumprir, ainda que você esteja dominado com medo. E eu fico pensando no desafio dos profetas, né? Não sei o nome dos seus filhos, tá? Mas Sear-Jazube, eu não sei se era um nome muito comum na época, né? A gente até orou agora por Glena e Anderson, né? Um casal de nossa igreja, tiveram um bebê ontem. E eu não sei exatamente quando foi que eles escolheram o nome Estela, mas até um dia desse, Estela ainda não tinha nome. E a gente brincava muito com isso, né? Mas é até um privilégio que nós temos, né? Escolher os nomes dos nossos filhos. Eu não sei você, mas, por exemplo, eu passei uma boa parte da minha vida brigando com o meu nome. Não com o Farley, que eu acho bonito, tá? Mas a minha avó, ela teve uma brilhante ideia de colocar o nome de Farley Damião. E aí os irmãos imaginam o quanto de bullying eu sofri com esse nome, né, durante a minha infância, a adolescência. E eu lembro que eu dizia muito: quando eu fizer 18 anos, eu vou dar um jeito de ir no cartório e mudar meu nome. É o nome do meu pai, né, Farley Damião. Mas eu falava, eu tinha que tirar esse Damião. Tá? E acabou que quando eu casei, tá, no cartório perguntaram: vai haver alguma troca no seu nome? E naquela hora eu pensei: a minha grande chance chegou. Me livrarei do meu segundo nome. Só que depois eu fiquei pensando na quantidade de documentos que eu ia precisar providenciar. Eu comecei a pensar, então, mas aquela criança e adolescente que não conseguia conviver com isso, agora já é um adulto que vive tranquilo. Eu falei, então, deixa para lá, deixa o nomezinho que papai e mamãe me deram, vai ficar dessa forma mesmo. E que bom que foi Farley Damião, não foi Sear-Jazube. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus trabalha de uma forma, e Ele já havia trazido resposta para o rei Acais antes mesmo de toda aquela situação acontecer. Inclusive, até como tarefa de casa para você, continua Isaías, capítulo 8, e aí você vai ver um outro nome sendo dado para um outro filho, tá? Só que esse aqui com um nome muito mais desafiador, Maher-Shalal-Hashbaz,
tá? Também com o objetivo de declarar algo ali para o povo. Não era fácil a vida do profeta, tá? Oséias, por exemplo, teve que casar com uma prostituta para mostrar que o povo estava se prostituindo, né? Então, Deus, ele já estava ali trabalhando, usando até mesmo a família do profeta. Tá? E isso é uma coisa também que eu acho fantástico, porque quando eu vou para o texto bíblico, eu gosto de perceber e ver um Deus que é um Deus de família. Ele não é um Deus apenas de indivíduos. Deus, ele é um Deus de família. Ele é um Deus que planeja a família. E é um Deus que usa a família. É por isso que Josué, por exemplo, fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não tira só Abraão da sua terra e da sua parentela. Ele tira Abraão, Sara, e ali ele faz uma família através da qual as famílias da terra seriam abençoadas. E é assim que o nosso Deus trabalha. Mas esse nome que é dado, um remanescente voltará, me faz perceber também uma outra verdade que já está aí para vocês no slide. Ainda que o pior aconteça, não é o fim. A ideia de um remanescente tem a ver com aquele que sobra. Tá? Então, só isso aqui já era alarmante. Imaginar que não sobraria quase ninguém. Eu sei que a gente lê hoje, isso aqui soa como esperança, mas eu imagino como era desafiador saber que haveria sim uma destruição. Mas Deus, de certa forma, está falando: olha, ainda que o pior aconteça, ainda aquilo que você não gostaria que acontecesse, venha a acontecer, não é o fim. Há um remanescente. Eu estou trabalhando, eu estou preparando algo ainda melhor. E esse remanescente, a gente sabe que não diz respeito apenas àqueles que voltariam e reconstruiriam Jerusalém. Quando o Senhor fala sobre o remanescente, isso aqui é algo que aponta para Cristo. Esse grande remanescente, né, que cumpriria toda a lei, né, e que traria essa salvação que o povo de Israel, durante toda a sua vida, buscou e esperou, e que está em Cristo. Eu percebo também, através desse texto, e aí principalmente caminhando para os próximos versos, Deus começa a falar ali através de Isaías, e ele está falando do rei da Síria e do rei de Israel. Mas ele fala aqui no versículo 4, olha, essas duas brasas apagadas, tá? E aqui tem um certo tom de ironia, mostrando, olha, parece ser um grande fogaréu que vai vir incendiar isso tudo. Mas para mim, eles não passam de duas brasas apagadas. Isso é que é maravilhoso. Saber que quando a gente olha para o problema, e se a gente olha nessa perspectiva de baixo para o nosso problema, às vezes ele parece gigantesco, insolucionável, irremediável. É uma fogueira enorme vindo para me queimar. Mas Deus, quando Ele olha, Ele fala, olha, não passa de uma brasa apagada. Agora eu preciso que você faça algo, que você confie em mim. E é isso que Ele fala ali para Acais. Olha, se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Tá? E aqui eu percebo que o foco não pode estar e não precisa estar naquilo que vai ou não acontecer, mas como estará a minha fé, independente do que venha a acontecer. Eu não sei se você conseguiu entender essa frase. A nossa preocupação, a minha mente, o meu olhar não deve estar no que vai acontecer, se vai acontecer, tá? Mas como é que eu estou? Como é que está a minha fé, independente do que venha a acontecer? Isso me lembra muito dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles são levados ali para a fornalha, e eles falam claramente, olha, Deus tem todo o poder de nos libertar. E se Ele nos livrar, Ele é Deus, mas também se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus, tá? Deus tem todo o poder de fazer aquilo que Ele quer. E é aí onde precisa estar a nossa fé. Não em que as coisas aconteçam como eu estou pedindo, como eu quero, tá? Mas a minha fé, a minha firmeza, sabendo que eu permanecerei firme nele, independente daquilo que venha acontecer. Se vocês não crerem com firmeza,
vocês não permanecerão firmes. Não é o exército que vocês têm que vai dar a firmeza. Não é se alinhar a outros reinos e buscar a ajuda de outros reis que vai trazer firmeza. Tá? Não é dar um jeitinho que vai trazer firmeza. É uma fé firme que trará firmeza, apesar do que possa vir para lhe abalar. O mais triste de quando a gente continua aqui a leitura é ver o que o rei Acais fez. E aí, voltando lá para o livro de 2 Reis, capítulo 16, versos 7 e 9, diz assim, lembra da palavra do Senhor, né? Creiam em mim para que você permaneça firme. E o texto lá em 2 Reis vai dizer, o rei Acais enviou mensageiros para te dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, sou seu servo e seu súdito. Venha salvar-me dos exércitos da Síria e de Israel que estão me atacando. E aí veja só que pode ser pior, tá? Então Acais pegou a prata e o ouro do templo do Senhor. E a prata e o ouro do templo do Senhor pertencem a quem? Ao Senhor. E ele pegou aquela prata e aquele ouro e dos tesouros do palácio e os enviou como pagamento para o rei da Síria. E aqui a gente não tem uma afronta maior a Deus do que ele dizer, eu estou aqui para lhe salvar. E aí Acais vira para o rei da Síria e fala, meu senhor, sou seu súdito, venha me salvar. Ele nega completamente aquilo que foi a própria intervenção do Senhor, tá? E aqui ele acaba construindo, tá? O seu próprio túmulo, tá? Ele acaba desenhando aquilo que seria a sua própria destruição, tá? E é muito interessante que depois, se você continuar no livro de 2 Reis, ou aqui em Isaías, você vai ver que Israel e a Síria foram destruídas, como o Senhor prometeu. Tá? Deus foi fiel à sua palavra. Ele não falou de um remanescente, e ele cumpriu. Tá? E aqui é aquilo que eu falava para os irmãos, a fidelidade de Deus à sua própria promessa. Ele destrói Israel, destrói a Síria, mas pelo pecado de Judá, tá? Ele também traz o seu castigo sobre Judá. Mas ele conserva a raiz de Davi, para que a sua promessa viesse a se cumprir. E quando eu falo sobre preocupação, e quando eu falo também sobre nós não termos controle sobre aquilo que virá, e quando eu falo sobre nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, eu penso que talvez a nossa falta de fé seja justamente o nosso maior inimigo. O maior inimigo do rei Acais não foi o rei da Síria, até porque ele foi destruído. Não foi o rei de Israel, até porque ele foi destruído. O grande inimigo de Acais foi a sua falta de fé no Senhor. E eu não sei como é que está a sua fé, tá? E não significa que se eu tenho fé eu não vou me preocupar, tá? Mas a gente precisa direcionar a nossa fé para o Senhor, crendo que Ele já está agindo, crendo que o céu não está em crise, que Deus está no controle, que Ele continua fazendo milagres, e crendo também que Ele luta por nós, né? Crendo também que a melhor coisa é esperar no Senhor. Estarmos com a nossa fé firme nele, nos permitirá passar com firmeza pela provação, independente de qual quer que seja. E é por isso que a minha palavra para os irmãos hoje é essa de Isaías para o rei Acais. Pare de se preocupar. E eu queria orar pela sua vida. Talvez até orar, caso você esteja sofrendo justamente com essa questão de preocupação. Vou lhe convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e apresentar ao Senhor o que é que te preocupa. Talvez você olhe e pareça ter a proporção do rei da Síria, do rei de Israel, mas não passa de brasas apagadas. Deus luta por você. Deus já está trabalhando. Ele promete um remanescente, Ele promete sustentar, Ele promete preservar, inclusive aquilo que é importante para você. E não porque Ele é fiel a você, mas é porque Ele é fiel às próprias promessas dEle. E é por isso que nós podemos descansar e confiar nele. Porque até quando nós somos infiéis,
Ele permanece fiel. Nosso Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas a Ti, nossas preocupações, e nós queremos colocar em prática essa orientação da Tua palavra. Pare de se preocupar. Nos ajuda, Deus, a descansar em Ti, Deus. Nos ajuda a confiar que o Senhor está agindo, ainda que a gente nem esteja conseguindo ver. Mas nós sabemos que cremos no Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus, ainda que tenhamos à nossa frente uma grande fogueira, que possamos lembrar que, da perspectiva do Senhor, não passam de brasas apagadas. Que possamos, Senhor, viver o que o Senhor tem para nós. E nos permite, Deus, nos afastarmos do rei da Síria, não buscarmos ajuda no rei da Síria, mas colocarmos a nossa salvação, a nossa espera, a nossa confiança somente no Senhor. Nos ajuda, Deus, a permanecermos fiéis, apesar da nossa infidelidade e limitação. E a minha oração também é que nós possamos ter a nossa fé firme, porque assim é que nós estaremos e nós teremos firmeza, independente da provação que venhamos a passar. Continua nos sustentando, ser com a oração que meus irmãos e irmãs estão fazendo nesse momento, que o Senhor possa trazer a paz que excede todo o entendimento ao coração de cada um deles. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.